Olá, boa noite. Boa noite a todas, todos e todes, feministas de plantão. Estou aqui de novo. Coisa boa tá aqui. Hoje nós vamos iniciar o nosso em alusão ao mês da consciência negra e vamos chamar o nosso novembro de Novembro das Pretas, tá? Onde vamos convidar várias mulheres para contar suas histórias de luta. Então hoje vamos dar o pontapé inicial. Hoje iniciamos falando sobre a saúde da mulher negra com uma convidada muito especial. Ela já está aqui entrando. Aí... Coisa boa estar aqui com essa companheira de luta. Na verdade, eu me sinto em casa, né? Não, eu estou em casa. Na verdade, eu me sinto conversando em casa com minhas amigas. Porque são pessoas tão especiais que estão sendo convidadas para conversar e falar sobre pautas importantes para nós mulheres. Então, para mim, está sendo um grande prazer estar aqui trazendo essas conversas. Eu estou vendo aqui que tem alguém me perguntando, assim que a gente postar, assim que terminar, que eu postar lá, não tem problema nenhum, tá? Você pode publicar sim, fique à vontade. Eu agradeço pelo interesse. Cadê a Eliane? Oi, amiga, eu tô te aguardando aqui, solicita novamente. Calma, gente, que a internet é assim, né? Ela funciona quando ela quer. A gente está à mercê, estamos à mercê das tecnologias hoje em dia, né? Então, tem que ser no tempo da tecnologia. Assim que o universo tecnológico fazer a gente entrar, se é que a gente pode entrar, a gente tenta. Vamos lá. Te mandei de novo, amiga. Agora sim. Ai, maravilhosa! Nunca é impossível, amiga. Claro que não, claro que não. Mulher inteligente dessa consegue fazer qualquer coisa. Ai, gente. E como tudo, Boa né? Sempre noite, tem tudo bom? tudo bem. Meu boa noite a todos, né? Quero primeiro pedir a bênção para os mais velhos que devem estar aqui nos assistindo. Também fazer uma saudação aos mais novos. Quero te agradecer muito, Ui, muito ai, o eu teu derrubei trabalho. foi tudo aqui. Admiro muito a tua força de trabalho, né? E que continue sempre assim. Nós precisamos de mulheres que estejam na luta, mas que elas pensem no coletivo, assim como tu pensa, Mike. Né? Nesse momento eu me sinto muito representada e em todas as outras ações que desenvolvi contigo e que não pude estar contigo, mas sabe que em pensamento a gente se fala, a gente conversa, né? Porque Com estamos todas certeza. na luta. Nós estamos, ao mesmo tempo, empoderadas e, como uma rosa, temos a nossa beleza, nós temos nossos encantamentos, mas também nós temos nossos espinhos, né, amiga? E aí, então, É eu recebi verdade. um convite maravilhoso e fico extremamente grata pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de explicar um pouco um trabalho que às vezes acaba sendo tão complexo, né? Porque se pensa sempre numa linha de atenção e cuidado. Então, fica esse meu boa noite a todos e a todes e a todas. Um abração especial a todos que já conseguiram fazer parte agora do feminismo essencial. Quero também saudar o grande arquétipo feminino, né? Que aqui representa a todas as orixás femininas. A Iemanjá, que foi a primeira orixá feminina, né? Mãe nossa, mãe das águas, mãe de todas. E aí
trazendo um pouquinho dela, eu trago um pouquinho da nossa mãe Oxum maravilhosa, com toda a sua feminilidade, Oiá e Ançã, que nos traz a força, né? Então, eu deixo essa saudação especial a todos. Ah, obrigada, obrigada. Eu é que agradeço. Tu estás aqui doando o teu tempo, teu conhecimento para a gente. É sempre um prazer estar trabalhando junto contigo. Não é a primeira vez que a gente faz, é a primeira vez que a gente faz online, né? Com esse novo formato que a pandemia nos proporciona. Mas muito bom sempre trabalhar contigo. Muito bom a gente tá junto. Eu acho que realmente esse feminismo plural ele tem que existir, a gente precisa dar as mãos independente de cor, independente de orientação sexual, como eu estava falando ontem até com a Maria aqui, né? A gente precisa, todas nós sabemos que todas as mulheres sofrem opressões, né? A gente sofre todos os dias, mas a gente sabe que tem umas que sofrem mais do que as outras. Então, eu acho que é nessa fragilidade das que mais sofrem que a gente tem que segurar a mão, né? E eu acho que é isso aí. Admiro demais o teu trabalho, não tinha como não pensar em ti falando desse tema. Infelizmente, eu já vou direto, sabendo que tu estás aí toda atarefada, mas eu tenho que perturbar. Antes de tu entrar, eu estava falando, né, que feminismo é essencial em alusão ao mês da consciência negra, vai iniciar hoje, fazer essa abertura hoje com essa live da saúde da mulher negra. E a gente vai chamar de Novembro das Pretas. Então, assim, vão ser convidadas várias mulheres negras para falar das suas histórias de luta e trazer um pouquinho de conhecimento para a gente, né? Eu acho que é o que a gente está precisando nesse momento, é de união, de força. Então, essa é nossa primeira live. Bem-vinda, obrigada por estares aqui. Então, assim, eu vou te apresentar, né, oficialmente. Isso. Fala, amiga. Não, mas adorei o título, ficou muito bom. Eu vou te apresentar aqui. Primeiro, eu quero dizer meu nome, que para quem não me conhece, eu sou Magnólia Carvalho, sou idealizadora dessa página, mas estamos em construção de um coletivo de feminismo essencial, onde temos companheiras maravilhosas. A gente está ainda nessa construção, né? Sabe que nesse momento de distanciamento tudo é mais difícil, mas a gente chega lá. Então, vou apresentar a nossa querida Eliane Menezes. Eliane é promotora da saúde da população negra, pioneira na implementação da saúde da população negra no interior do Rio Grande do Sul, é coordenadora municipal de atenção integral à saúde da população negra de Rio Grande, coordenadora do consultório na rua de Rio Grande e é presidenta do Condescom. Então, assim, com um currículo desse, não tem como não te convidar, né? Para a gente falar um pouco da saúde da mulher negra. A gente sabe que tem algumas especificidades, né, que muita gente não conhece, que muita gente não tem ideia, né? Então, Eliana, o microfone é teu. Tá travando? Ah, essa internet às vezes pega legal, às vezes não. A Eliana tá aparecendo para mim um pouquinho travada. Eu acho que é ela que tá travando. Tá conseguindo me ouvir, Eliana? Gente, como eu disse, o universo é que tem que nos receber. Então, vamos lá novamente. Vou aguardar ela me solicitar aqui, né? A Eliana que tem essa história na saúde da população negra, na promoção da saúde da população negra aqui em Rio Grande. É uma companheira de luta do movimento negro, é uma companheira que só agrega, né? Então, assim, não tem como pensar em falar sobre saúde da população negra sem convidar a Eliane. Ela já entrou aqui.
né? Para que a gente entenda as especificidades de cada mulher. A gente sabe que a saúde da mulher negra tem algumas especificidades, tem algumas doenças que a população negra é mais propensa a ter. Do mesmo jeito que a gente sabe que a saúde da mulher indígena é diferente da saúde da mulher branca, a saúde da mulher lésbica precisa ser entendida de outra forma. Então, a gente vamos agora dar uma esmiuçada nesse assunto, né? Eliana que está aí tentando entrar. Mas é isso aí, gente, é isso aí. A internet, ela ajuda, ao mesmo tempo ela atrapalha. É só o fato dela querer. Ela querendo, a gente começa. Enquanto a Eliana não entra, eu quero fazer aqui trazer uma notícia boa, depois de tudo que aconteceu esse final de semana aqui em Rio Grande. O criminoso que assassinou a menina Simone Souza, ele foi preso hoje. Então, eu quero aqui parabenizar a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, parabenizar todas as autoridades que estiveram envolvidas nessa prisão. A gente precisa de cada vez mais autoridades que estejam lutando do nosso lado. Parabéns à delegada, esqueci o nome dela agora, mas a delegada aqui da DEAN, parabéns. E obrigada por estarem do nosso lado. Oi, amiga, eu estava aqui explicando um pouquinho sobre a nossa internet, que às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Do jeito que o universo quer. É verdade. E estava aqui dando a notícia da prisão do criminoso que assassinou a moça Simone, agora no final de semana. Eu recebi hoje a notícia, né? Estava parabenizando aqui as meninas da DEAN, a delegada Paula, que eu tinha esquecido o nome dela, a delegada Paula Garcia, a delegada Lígia, eu vi uma entrevista delas, então eu acho que a gente precisa parabenizar, né, nesse momento que foi tão difícil a gente aceitar. Então, amiga, vamos lá, vamos iniciar. Aí eu queria que tu desse o pontapé inicial falando para a gente, porque é necessária uma política de saúde atenta às especificidades da mulher negra. Bom, assim, ó, eu vou pontuar algumas coisas que eu percebo que dentro da saúde da população negra, muitas vezes elas não são compreendidas. A saúde da população Sim. negra, o programa municipal, ele trata na atenção primária. Ele, na verdade, ele vem a lidar com a prevenção e não com a linha de atenção e cuidado. É a atenção integral. Mas o que nós primamos, né, é a questão da atenção primária, onde envolve toda uma questão de transversalidade, onde envolve toda uma questão, porque depois eu vou explicar por que eu estou entrando primeiro nesse aspecto, né? Sim, fica à vontade. Primeiro norte, assim, a nossa questão norteadora dentro desse programa, dessa política, é o racismo, tá? Como um determinante social em saúde. Por que eu trago essa questão? Porque quando, na maioria dos locais que tanto os setores públicos, quanto ONGs, quanto, enfim, né? O pessoal sempre questiona, mas o que vocês não têm muito que trabalhar? É anemia falciforme, hipertensão arterial, diabetes, né? E não tem muito. Aí eu sempre entro nessa explicação. Na verdade, nós estamos justamente tentando romper as barreiras do racismo estrutural para que melhore os atendimentos, para que melhore os serviços de saúde na rede. Como a gente faz isso? Nós fazemos através de ações afirmativas. Não especificamente na linha de atenção e cuidado, porque para todas as linhas de atenção e cuidado existem serviços específicos.
o que nós, dentro da política nacional, nós acabamos percebendo, olha que faz parte da live, um bichinho passando, acabamos percebendo, e está proposto dentro dessas especificidades, são as dificuldades que a nossa população, sendo maioria no SUS, é minoria no acesso aos serviços. E dentro desse diagnóstico que foi feito, né, pelas frentes de trabalho de muitos e muitos anos, uma luta até do próprio movimento negro em todo o Brasil, inclusive aqui em Rio Grande, né, nós tivemos pessoas que participaram dessa construção, se percebeu que serviços haviam, né, a linha de cuidado existe. O que falta é fazer com que a nossa população ela consiga se sentir à vontade para esses serviços e que os profissionais também tenham uma qualificação adequada para entender suas especificidades. E aí é que entra o nosso programa de atenção integral à saúde pública. Ele vem de forma bem transversal, ele vem de forma intersetorial e intrasetorial, porque ele participa dentro da Secretaria de Saúde, né, com as demais coordenações, porque é outro aspecto que acaba por não ser observado, né, num contexto nacional. Existe uma compartimentalização, existem políticas nacionais de atenção à saúde, mas acaba que, pela dita democracia racial, né, se todos são iguais, para que a gente vai fazer coisa? Né? Tem que se preconizar e respeitar as diferenças. E aí, então, o programa vem com isso, para trabalhar em todos os segmentos, né, de saúde e ter sempre aquele olhar voltado às especificidades da saúde da população negra. Aí, como é que isso foi mesclando junto com a questão do conselho, né? Porque se faz necessário que a gente consiga avançar em outras instâncias. As instâncias sociais, o controle social, a participação social, ela também deve fazer parte do nosso contexto, né? Nós, dentro do programa, dentro da política nacional, né? Mesmo a política nacional, ela tendo sido revogada em 2017, nós continuamos usando como norteadora para nossas ações, né? E ela foi revogada porque ela traz justamente isso, a questão da equidade, de todos os segmentos, mas ela traz alguns recortes específicos. Então, a gente trabalha com N populações dentro da própria população negra. É a saúde da mulher, a saúde da criança, né? A saúde do idoso, a saúde do homem. É muito amplo, né? E existem muitas especificidades. A saúde também da nossa população LGBT, né? É muito amplo. E aí, então, o que nós fazemos? Nós acabamos transversalizando as ações e trabalhando com as populações específicas, junto com os programas que já existem. Até para evitar aquela compartimentalização. Por que nós vamos falar dos mesmos assuntos, né? E cada um no seu quadrado, se o mundo é um só, né? Então, partindo desse princípio, se começou esse trabalho. Falando especificamente da saúde da mulher negra, nós temos indicadores, né? E, infelizmente, explodimos em todos eles, né? Maior número de mortalidade infantil, né? E materno também, os índices de violência, exatamente, suicídio, enfim, todos os índices, ISTs, depressão, e essas não são doenças prevalentes. Essas são doenças que elas poderiam ser, com certeza, cuidadas, e elas poderiam ser evitadas, né? Então, o que nós trabalhamos dentro das ações afirmativas? Justamente essas questões de reparar esse desajuste histórico, né, e estrutural do racismo, para que os profissionais entendam as especificidades. E quando eu falo racismo,
eu trago a questão desde a academia, porque, de forma geral, né, a maioria dos cursos dentro da universidade, agora nos últimos anos, é que tem abrido as portas para que se fale da saúde da população negra, né? Eu até quero agradecer uma grande mulher dentro da universidade, vou citar o nome dela aqui, citando o nome dela, eu cito de outras tantas que também acabam colaborando conosco, como professoras, como mestres, como doutoras lá, mas a Cassiane Paixão, que eu levei essa questão para ela, né? Adoro a Cassiane. Eu tentei fazer esse contato com a universidade para que dentro dos cursos de enfermagem, de medicina, nós pudéssemos implementar a saúde da população negra, para que o profissional e o aluno, né, dentro dos seus trabalhos de universidade, eles tivessem um pouquinho do conhecimento das especificidades. E ela proporcionou isso, né? Então, nos convidou, e aí eu fiz algumas falas dentro da universidade para alguns cursos específicos. Mas com certeza, Mag, a questão deveria ser mais ampla. Te trago um exemplo, e aí depois assim eu explico assim na sequência por quê. Curso de educação física. Seria essencial se tratar a questão do racismo, por quê? Racismo dentro do esporte, né? O que ele Exatamente. causa? O que ele causa? Ele vai causar um desconforto para a criança desde a base, e isso traz um desconforto dentro da sua própria família. Qual é a perspectiva que uma mãe tem? E aí eu trago a questão da saúde da mulher, que eu também sou mãe, sou uma mãe de filhos negros, né? Que meus filhos também passam por preconceito, passam por uma série de questões. Qual é a mãe que pensa numa perspectiva direta para o seu filho quando ele vai para uma escolinha de futebol? Sabe-se que, claro, vai passar pelas peneiras, vai passar por uma série de coisas, mas não vai ser a primeira opção de escolha. E nem é pensado dessa forma. Né? Isso é um dos exemplos que eu cito que não é trabalhado dentro da universidade. A questão das relações interraciais, a questão do racismo, a questão do enfrentamento ao racismo. Né? E quando se consegue trabalhos e projetos maravilhosos nesse sentido, o resultado é imediato. É imediato em função dessa dimensão psíquica de tudo que o racismo e a discriminação causam. Então, Com a certeza. nossa de enfrentamento, né, e de combate à discriminação, ela vem de encontro com a saúde da população negra. Mas é uma saúde que até então ela não é reconhecida, porque se pensa sempre naquela questão da linha de atenção, de cuidado, leva para o hospital, tem que ter tantas vagas. Agora mesmo nesse período de pandemia, me sinto tímida de dizer que trabalhei diretamente com essas frentes. Mas, por outro lado, eu tive um objetivo bem claro, foi lidar com a população de rua, em que nós fizemos um levantamento e temos um projeto, a Rua Tem Cor, né, que ficou comprovado que a maioria da população em situação de rua é preta ou parda, e tivemos todo um cuidado, e agora já chegamos, imagina, de março, estamos em novembro, sem nenhum caso de Covid nas pessoas em que nós acompanhamos no abrigo. Que acredito que no momento são as pessoas em maior vulnerabilidade e que são o nosso segmento populacional que estava mais exposto ao Covid, né? E aí, então, essa foi a frente de trabalho prioritária nesse período. Aí nós fomos dialogando também, acompanhamentos com as mães que têm filhos com anemia falciforme, como elas estavam conseguindo levar suas crianças para o hospital, fazíamos um acompanhamento. E aí, por que nós trabalhamos com essa forma diferenciada? Porque nós percebemos que profissionais na rede têm, né? Mas É verdade. a autoestima dessas mulheres, né? As quais eu ia nas casas, elas se sentiam assim confortadas. Ai, que bom! Que bom que a gente e ligavam, olha, fulana tem tal consulta, vocês podem ver, vocês podem fazer isso, conversar e explicar para a mais velha, né? Nós falamos tanto da nossa ancestralidade, explicar ali para a mais velha, Sim. tinha uma senhora numa casa que ela
há 8 anos descobriu ter anemia falciforme e não sabia como lidar com essa situação, não sabia que tinha que testar os filhos, a netinha nasceu. Então, são questões que a gente trabalha com um diferencial, né? Que o pessoal costuma, de forma geral, a nossa população, ela sempre vê de forma curativa, ela não consegue enxergar um contexto. E é tão complexa a situação, e é tão estrutural e tão estruturante essa discriminação, que quando nós fizemos ações coletivas, que faz parte também, né, do resgate cultural, histórico, o pessoal acaba, quem está passando, fica assim, ué, mas estão fazendo isso? E tem a ver com saúde? Mas por que estão falando sobre dança, sobre cultura, sobre livro? Porque a saúde mental, ela precisa desses dispositivos, né? Para que a gente consiga avançar. Certeza. Ela precisa dessa valorização. Nós, aqui em Rio Grande, nós somos carentes de conhecimento da nossa cultura. Mas não é por falta de movimento. Eu ouço muitas vezes quem vem de fora, quem vem de outras cidades, dizer que aqui em Rio Grande, o Rio Grandino não tem esse movimento. Eu discordo. Ele tem sim. Ele tem e luta muito. Até porque o nosso contexto histórico, ele fez com que a nossa história ela fosse apagada. Não há quase registros, né? Nós temos No Brasil inteiro, né? isso, Em mas todo o aqui, Brasil, assim, né, Eliane? exatamente. Aqui nossos registros foram apagados, o que havia de monumentos praticamente foi esquecido. Então, a nossa história, ela acabou sendo só passada oralmente. E aí, É uma história oral. em que a nossa juventude, ela acabou tendo uma educação por muito tempo, embora tivesse, né, a Lei 10.639 nas escolas, mas ela teve muitas mulheres pioneiras, ela teve a Marisa, ela teve a Ingrid, ela teve uma série de mulheres pioneiras, mas saía dos muros a gente chegava na comunidade e ainda chega e o pessoal fica com vergonha de contar uma história que é bonita, né? É a nossa história. Falar que nós tivemos um terreiro, falar como se relacionavam as mulheres no terreiro, falar que nos terreiros já existiam gays, lésbicas, travestis, e que hoje o que hoje é preconizado por políticas públicas era um ato natural. Então, é uma história bonita a ser contada. E Com a quem não certeza. conta a história, a nós mulheres que acabamos oprimindo a nossa história, o nosso conhecimento, a nossa ancestralidade, isso faz uma diferença. Vejam hoje nossos índices de depressão, vejam hoje nossos índices de transtornos psíquicos, né? Vamos ver se não está faltando um pouquinho essa nossa introspecção, reconhecer um pouquinho da nossa realidade. E, nesse sentido, nós temos muitos resultados positivos. Nós temos várias comunidades que nós frequentamos que as famílias já começam a se reconhecer e se empoderar, né? Da forma mais simples. Seja a mulher no campo, seja a mulher na lavoura, reconhecendo sua história, sabendo quanto foi importante ali a sua história de família, trazendo a questão das ervas medicinais, trazendo a questão da benzedura. Isso tudo é saúde. Coisa boa tu te sentir reconhecida, amada, né? Sim, Saber um pouco da história e poder passar para os mais novos. Então, o nosso foco, né? Enquanto saúde da população negra, enquanto saúde da mulher negra, é justamente isso. É fazer que cada uma de nós chegue num dispositivo de saúde, chegue num dispositivo psicossocial, e se sinta à vontade para saber quais são seus direitos. Porque até a informação também nós levamos às comunidades, né? Quando nós batemos na porta e a porta se abre, nós acompanhamos, né? Seja no terreiro,
seja na periferia também, que às vezes eu vou em umas casas, nos bairros de periferia, de pessoas que não seguem matriz africana, são negras, mas não seguem. Conversamos, né? Começamos a fazer com que elas entendam como são esses processos e quais são seus direitos. E quando também necessário, nós brigamos, lutamos, né? Entramos em contato com companheiras maravilhosas. Entre elas, assim, eu queria agradecer a Maria de Lourdes Louze, que ela é uma companheira maravilhosa. Já tivemos casos de agressões em família que a pessoa chegou na delegacia e foi negado de fazer a ocorrência policial e a pessoa me liga, né? Uma mulher negra com 2 filhos foi agredida em casa e ela encaminhei para Maria de Lourdes e ela deu toda a assistência necessária. Então, é A dessa Maria é forma. maravilhosa, né? A nossa atenção integral vem dessa forma, vem justamente aonde o sistema não consegue completar o atendimento. Né? Foi a forma que Quero nós deixar um beijo para a Diana Elisa aqui, né, que está nos acompanhando. Obrigada, Diane, que também, dessa preta maravilhosa. que é uma E mulher também de luta, né? é verdade, é uma mulher de luta. Então, o contexto em que nós usamos de trabalho com a população negra e com a mulher de forma geral é sempre dando o acompanhamento necessário, realizando ações afirmativas para que ela se empodere, para que ela participe, para que reconheça a sua ancestralidade, a sua força, né? E fazemos os encaminhamentos necessários. Aí, assim, ó, nesse momento, né, de desmonte de políticas públicas, de desafios, o que eu percebo que faz-se necessário no nosso contexto? Né? De forma geral, assim, tanto para as meninas, para as adolescentes, para as jovens que nós acompanhamos, quanto algumas visitas que nós fizemos nas escolas, né? Que tivemos esse ano não, mas tivemos também a colaboração, assim, ó, muito enriquecedora da Gisele Machado, da Gabriele Costa, né? Trabalhamos a saúde a saúde na escola, fazendo esse link com as relações étnico-raciais. Foi muito lindo. E aí, fez com que as meninas, né, se sentissem empoderadas, se sentissem à vontade, elas faziam Exatamente. cânticos, né? Conhecer sua história, né? Exatamente. E aí também as brincadeiras, usar o turbante, não ter vergonha do cabelo. A Gabriele falando da menina do laço de a menina do laço de fita, isso faz com que elas se sintam, porque depois eu retornei, né, naquela comunidade para fazer as visitas e elas diziam assim, tia, tu esteve lá no meu colégio, né? Vocês estiveram lá fazendo umas danças. E aí foi muito interessante, porque as mães dessas meninas que depois eu fui para fazer justamente para ter esse monitoramento, comentou que muitas delas às vezes elas se sentiam envergonhadas de andar com o cabelo crespo, né, de ter o cabelo natural. E aí a partir daquelas brincadeiras elas começaram a tratar com naturalidade, né, e se sentir com a autoestima elevada, se sentir bonita, saber aceitar, e o colega também. Os colegas na escola reduziram as brincadeiras de mau gosto, né? Que a criança acaba trazendo consigo essa questão de discriminação pelo jeito do cabelo e tudo. Então, as mães me disseram, olha, foi muito bom, foi muito interessante. Então, é sempre nessa forma, assim. Primeiro, mapeando quais são as dificuldades naquele meio, o que nós, enquanto saúde da população negra, podemos fazer por aquelas comunidades, pelas mulheres, e aí nós vamos trabalhando as questões específicas, né, e fazendo os encaminhamentos quando necessário. Aí, É assim, maravilhoso, né? Um trabalho em rede, né, Eliane? um trabalho em rede, e eu incomodo a Diane, incomodo lá atrás, né,
Acho que é a única forma. Acho que temos pessoas maravilhosas no município que fazem projetos maravilhosos, fazem um excelente trabalho. O que nós precisamos é dar as mãos e seguir adiante. E aí, É isso aí. as populações são as mesmas, não tem por que nós nos compartimentalizarmos. Agora, voltando ao assunto que, ai, de vez em quando me para, né? Porque eu começo a falar, e não para. Aí, assim, ó, gente, é extremamente importante para que nós possamos, dentro do nosso município, mapear quais são os recortes raciais, né, dos nossos indicadores atuais em saúde. Quando eu digo indicadores, quantas mulheres são agredidas, quantas estão frequentando as escolas, porque muitas vezes lá, quando se faz a matrícula, não se pergunta o quesito raça-cor nas escolas, né? Então, faça importante, se não perguntarem qual a cor que a pessoa se declara, quando for fazer lá a matrícula do filho na escola, da filha, pelo amor de Deus, peçam para colocar qual é a cor que a pessoa se autodeclara. E trabalhar essas questões quando for nas unidades básicas, quando for nas unidades de estratégia, porque isso foi um trabalho que nós fizemos em 2019, de trazer os agentes de saúde, de trazer os técnicos auxiliares, o pessoal que está lá na base, para que começasse a entender, né, de forma bem natural, a importância do quesito raça-cor. Porque é tão importante declarar a sua cor, né? Não existe nada demais, não é uma questão de vergonha, porque às vezes o pessoal cria um mito em torno disso, né? São barreiras que nós estamos quebrando. Isso também faz parte de estruturas, de planos de ação para combate ao racismo. Ter o quesito raça-cor, se aceitar, nós não somos marrom, nós não somos mulatas, nós somos negras, nós somos pretos, nós somos pardos, né? Foi algo criado, foi algo estruturado dentro do racismo, sim, para que nós, enquanto negros, nós nos diferenciássemos entre nós, entre mulheres negras, que era, mas eu sou mais clarinha, mas eu sou mais isso, mas isso passou. Tudo que foi um dia construído, ele pode ser reconstruído, ele pode ser reconstruído. E para que nós possamos fazer um recorte racial mais específico, o que acontece com as mulheres negras, nós precisamos que todas, mulheres negras e não negras, até para saber como é que está o atendimento nos dispositivos de saúde, quantos casos de saúde mental tem, quantas pessoas tiveram aborto, quantos casos de mortalidade infantil, ou materno-infantil tiveram no município. Nós precisamos que o pessoal se autodeclare com naturalidade. A questão As pessoas também... precisam entender, né? As pessoas precisam entender que esse tipo de dado, ele tira aquela visão estatística só de números, né? Ele começa, ele mapeia, né? E o importante é isso, a gente precisa saber, né, quantas mulheres negras sofrem violência, quantas mulheres... E por quê? Porque a gente sabe, acho que todo mundo tem consciência disso, de que todas as desigualdades sociais existentes aqui no Brasil é devido ao racismo, né? Então, para que a gente entenda como o racismo atinge uma sociedade, né, a gente precisa realmente fazer esses recortes, né? Então, assim, já ouvi muito, né? Isso é segregar, isso é... Não, não é. É para a gente entender, né, até onde vai a desigualdade social do nosso país, condicionada pelo racismo, né? Então, assim, muitas coisas têm que ser consideradas, né? Os condicionantes sociais devem ser considerados no caso de saúde, no caso de educação, né? Porque, assim, como crianças negras vão se sentir livres para estudar,
com a mente livre para estudar se elas sofrem racismo todo dia. Se a sua religião é demonizada, né? Se a sua cor é piada, se o seu cabelo é piada. Então, a gente precisa, esse trabalho que você falou, de fazer essa transversalidade e trabalhar em rede, né, empoderando desde a escola, eu acho que é fundamental, deveria ser feito em todo o Brasil, né? Porque uma criança que não se sente à vontade, que não tem vontade de ir na escola porque ela é humilhada, ela sofre preconceito, vai ser um jovem que vai desistir do estudo, né? Lá na frente ele vai desistir e ele vai virar uma vítima da sociedade e vai ser mais um dentro das prisões. Então a gente precisa entender, né, o início de tudo. Eu acho fantástico, é fantástica essa tua fala da transversalidade, muito bom. E está aí, né, os altos índices de evasão escolar. Exatamente. E os impactos do racismo, né, assim, são destruidores, né, e irreversíveis, eu acho, na verdade, em alguns casos. Mas a gente precisa continuar lutando. Com certeza. E aí, falando ainda dentro dessa questão do SUS, nós temos nós temos dois tipos de atendimento, né? O profissional consciente do racismo estrutural e estruturante, e ele está institucionalizado. E temos o profissional que são, na sua maioria, o que nega o racismo. Nega o racismo, nega as especificidades de uma população, né? E dessa forma, ele consegue desmobilizar toda uma equipe, mobilizar todo um atendimento, todo um trabalho para que aquela família, porque acaba sempre que, de forma geral, mesmo sendo uma questão de um indivíduo, ele acaba atingindo aquele coletivo, né? Temos casos de pessoas que tiveram um mau atendimento num dispositivo de saúde, e aí acabou que toda a família não queria mais naquele dispositivo. Então, imaginem nós fazemos a projeção, né, para todo o município, para todo o estado, para todo o Brasil, como é que fica essa situação. E é o que nós, dentro das ações afirmativas, tentamos também reverter os profissionais também, porque nós não trabalhamos só com os usuários, nós não trabalhamos só com as mulheres da população, mas nós também tentamos trabalhar com os profissionais para que eles comecem a entender que é um direito dessa pessoa de ser atendida e é um dever do profissional entender suas necessidades. Com certeza. O racismo institucional, ele contraria os princípios do SUS, né? Então, assim, as pessoas precisam entender bem como funciona e elas precisam aceitar que o racismo existe e que elas precisam atender todos e todos, né? Com os princípios e diretrizes do SUS, não é isso? Porque no papel é perfeito, a gente sabe que é. Mas na prática é que a gente tem que ver se funciona. Verdade. Né, Eliana? E eu até uma das lives que eu fiz, eu cantei uma música, não deixe o SUS morrer, não deixe o SUS Exatamente. acabar. Porque Exatamente. nós temos a questão do emprego informal. A maioria das nossas, já que estamos falando só de mulheres, né? Mas acaba que a mulher envolve todo o coletivo. Sim, claro. A maioria delas tem emprego informal, são domésticas, né?
E imaginem se o SUS acabar, mesmo com Nem pelo menos em fala. termos da possibilidade de participação social e de mudar algumas coisas dentro do SUS, de chegar numa ouvidoria, de reclamar. Imagina se que já era uma das propostas, né, da gestão federal, de mudar o nosso sistema de saúde. Imaginem agora, se nesse período de pandemia, com esse alto índice de desemprego, com esse alto índice de uma situação totalmente inesperada, se o SUS já tivesse sido extinto. Nós precisamos Era um muito lutar pelo genocídio. sistema único de Genocídio. saúde. Sim, é a forma encontrada de acabar com as nossas populações. E, Exatamente. A população negra é mais vulnerável nesse momento, né? somos 67%. Pelo IPEA, 67%. Aí, pelos índices do nosso censo, é 56%, em média. Mas o que nós conseguimos agora? Uma vitória em torno de uma semana, em que já seria implementado um incentivo maior para que as entidades particulares, né, elas acabassem aderindo. E aí, se houvesse essa adesão em massa, com certeza o que viria de recurso para o SUS ia ser um quantitativo muito baixo, né? Aí vocês imaginem agora, nesse período em que nós estamos, pelo menos aqui no nosso município, né? Medicação, vocês imaginem, sem medicação, sem atendimento, pronto atendimento, sem acesso nesse período mesmo de outubro rosa, com todas as implicações, mas para fazer um exame preventivo deve voltar a ser pago. E a maioria das nossas mulheres seriam as primeiras afetadas, porque a maioria delas, né, nós sabemos, nossos indicadores mostram emprego informal, são donas de casa. Sim. Então, Pegada doméstica, necessário, né? exatamente, que todas nós mulheres começamos a conversar sobre isso nas nossas casas, de participar. Fizemos a primeira pré-conferência municipal de saúde da população negra aqui no município. Tá? Foi muito bom. Maravilha. Foi maravilha. Conseguimos participar da conferência estadual, conseguimos levar as nossas pautas, conseguimos levar muitas coisas que se faz necessária para a nossa população. Mas isso é necessário que se participe, né, Maia? Que se entenda, sim, com certeza. comece a entender o processo, comece também quando a maioria dos conselheiros, quando a maioria do pessoal que está lá nos espaços de fala, sejam dos nossos, para entender também sim, um com pouquinho certeza. da saúde da mulher de periferia, para entender um pouquinho da saúde das mulheres de terreiro, enfim, para entender as nossas especificidades. O SUS, ele é uma instância diferenciada da maioria dos países, tá? Na verdade, ele é o único, ele é diferenciado. E ele não nos impede acesso. E perceba que as ações afirmativas, elas vêm justamente para nos dar a informação e o empoderamento necessário para se participar. As ações afirmativas que nós fizemos dentro da saúde da população negra, ela vem para isso. Para trazer informação, que também está prevista dentro da política nacional, né? A política nacional de saúde da população negra, ela nos traz a questão do acesso à informação, acesso à qualidade no atendimento, respeito às especificidades, a qualificação dos profissionais e, principalmente, a reparação histórica que o racismo institucional traz com ele. Pois eu fiz uns levantamentos aqui, né, em relação a vários índices, né,
destinados a mulheres negras. Eu acho que isso todo profissional de saúde deveria saber. Eu achei, assim, um absurdo, por exemplo, na maternidade, na mortalidade materna, as mulheres negras compõem 60% das vítimas, né? 60% de mortalidade materna de mulher negra. Então, assim, a gente precisa entender, né? Porque elas são mais submetidas ao aborto informal, né? Informal não, inseguro, né? E isso contribui muito, né, Eliane, para essa mortalidade. O racismo institucional, ele afasta essas mulheres do acompanhamento pré-natal. Essas mulheres não têm um atendimento direcionado para a sua gravidez, exatamente por causa de um racismo institucional que faz com que essa mulher se afaste, essa mulher não tenha o interesse de cuidar da sua gestação com aquele médico que a discriminou, Então, assim, a gente precisa muito dessas conferências, a gente precisa, como você disse, precisamos que pessoas que se interessam pela causa e que são lutadoras da causa dentro, porque não adianta a gente falar para uma população que não está interessada, né? A gente sabe quantos eventos fizemos, né? Onde evento do Novembro Negro, só iam pessoas negras. Só vão pessoas negras. E a gente sabe disso. A gente sabe disso. Quantos cursos eu estou participando de feminismo negro e quando a gente vê, só tem mulher negra. Exatamente. Então, assim, isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar, porque se a gente está tentando uma reparação, né, num país que tem uma tradição escravocrata, a gente precisa que as pessoas brancas estejam ali para ouvir e aprender o porquê que a desigualdade social do país está desse jeito, né? Não adianta dizer eu não sou racista ou eu sou antirracista, mas não está ali na luta, não está ali aprendendo, porque a gente precisa aprender, né? Aprender a reparar o erro cometido lá atrás. Não adianta simplesmente dizer eu não sou racista, porque nós somos racistas, porque nós estamos num país racista. O que a gente tem que dizer eu luto pelo antirracismo. Né? Eu sou uma lutadora, eu sou da luta antirracista. Mas não adianta dizer que o Brasil não é racista, pelo amor de Deus. Né? A gente chega a ser até ridículo comentar isso. A gente vê as desigualdades sociais em saúde, em educação, em tudo. E isso vem vinculado totalmente, diretamente com o racismo. Então, como é que a gente tem que... Não, e eu trago, por isso que eu sempre trago esses exemplos assim, ó, os mais simples e diretos, porque o racismo ele é tão naturalizado, tá, entre as pessoas mais críticas que eles não conseguem perceber a naturalização e aí acabam naquela velha lenda, né? O outro, o brasileiro, o fulano e nunca eles. Não, mas quem é o brasileiro? Quem é o rio-grandino? Quem é a população Exatamente. que tem os espaços de fala, né? Então, é tão naturalizado que eu trago esses exemplos práticos, né, de ações que a gente faz, que são questões que as políticas públicas por si só não bastam. Elas têm que ser colocadas, elas têm que ser entendidas, elas têm que ser compreendidas e aceitas, que o racismo existe e precisa ser combatido. Né? Por isso que eu trouxe aquele exemplo da educação física, eu trago o exemplo bem prático. Não tem, esse ano não teve, mas todos os anos nós temos a Semana da Enfermagem. Quantas temáticas na Semana da Enfermagem nós vimos voltado à saúde da população negra? A saúde, por exemplo, da mortalidade e falando especificamente da mulher negra. Né?
Então, são questões que, aos Exatamente. poucos, vou avançando, vou conversando, vou procurando o pessoal. E com os que conseguem ter essa compreensão, porque muitas vezes nós temos pessoas que, como tu comentou, eu não sou racista, mas eu acho que é desnecessário. É a dita democracia racial, mas já tem. Não, então nós vamos avançando e vamos dentro de pessoas que tenham essa compreensão da necessidade do combate do racismo institucional, trabalhar em projetos já existentes. E aí fazer com que se sensibilizem, que entendam, percebam, mas é sempre dessa forma. Né? Muitas vezes, Sim, dentro de instituições que dizem tratar da equidade, elas não conseguem ter uma compreensão exata do assunto quando se trata do racismo, quando se trata do deficiente físico, sim. Quando se trata da mortalidade, sim. Quando se trata da violência da mulher, sim. Mas quando se trata da queridinha aquela, né, do racismo, não, mas aí não tem necessidade. Então, essas ações afirmativas, elas tentam fazer com que algo que há muito, na verdade, vamos colocar uns 15, 12 anos, elas vêm sendo tratadas dentro das políticas públicas, né? A Lei 10.639, depois, em 2006, sai o Dia de Conscientização da Saúde da População Negra, depois, em 2009, sai a Política Nacional, né? Todos com esse intuito, sempre com o intuito de manter as especificidades, de reconhecer o racismo, de reconhecer a dimensão psíquica do racismo nos espaços, né, de saúde, de educação, mas quando se chega na prática, por quê? Por causa dessa dificuldade encontrada. Mas assim, Magui, o que eu tenho para te dizer? É enriquecedor a força que nós conseguimos das pessoas que trabalham conosco, como é o teu caso, como é o caso da Diane, como é o caso de várias pessoas que trabalham em educação antirracista, que fazem ações afirmativas nesse sentido, que conseguem manter a fórmula mágica de não compartimentalizar os projetos existentes e tudo que existe na rede, né? sim. Casos assim, foi praticamente automático. Nem eu sabia que existia, como o caso da a Maria de Lourdes Louve, é uma pessoa maravilhosa, mas tem também a delegada Magda, que eu também entro em contato com ela quando acontecem casos de violência. A Magda, um grande beijo para ela, muito gente boa. Existem vários protagonistas sociais no nosso município, peço desculpa aqui por não citar todos, mas que conseguem fazer... Dona Graça, que eu sou apaixonada, Dona Graça Amaral, eu sou apaixonada por Dona Graça, um beijo para ela. Exatamente. Existe assim, ó, seria injusto... A tua tia Eneida. Eu ia ficar até a meia-noite, 2, 3 horas da manhã. É verdade, eu vou até olhar nosso tempo. A gente tem 1 minuto para encerrar, senão o Instagram nos derruba. A conversa tá tão boa que a gente nem percebe, né? Mas o que eu tenho a falar é isso, assim, ó. Este é um momento ímpar. Nós estamos nos descobrindo e nos redescobrindo. Mulheres maravilhosas. Exatamente. No seu tempo, uma ancestralidade linda e maravilhosa. Nós temos história, nós temos presente, nós temos um futuro maravilhoso. Temos jovens maravilhosos que agora, com o auxílio de todas essas mulheres que estão trabalhando a questão antirracista dentro da universidade, estão nos fortalecendo. 25 segundos. E assim, ó, nas próximas lives, daqui a 1 ano, nós possamos trazer essas novidades, né? Uma nova era que ela já está. Com certeza.
Um abração Ó, no Eliane, fundo do ó, coração. muito obrigada.